Boa noite, irmãos. Eu gostaria de dividir com os irmãos uma coisa muito interessante que é a respeito do conhecimento da Palavra de Deus. A gente sabe que a Bíblia diz, principalmente em Oséias, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Mas eu quero que você entenda uma coisa, a diferença entre ter o conhecimento e ter o dom de pregar aquilo que você sabe. Porque conhecer é uma coisa e ensinar é outra. Se você sabe da palavra de Deus, tem um conhecimento profundo da palavra de Deus, amém, glória a Deus por isso. Se você não sabe transmitir isso, amém, glória a Deus por isso também, porque nem todos foram chamados para o ensino. Por isso que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres ou professores. Porém, existem pessoas que têm o dom da palavra e da ciência. Talvez você não tenha. Talvez você diz, então, eu estou perdido, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, mas você tem todo o conhecimento de Deus, você tem a sabedoria do Senhor. E eu quero que você entenda também uma coisa, que sabedoria é uma coisa e inteligência é outra coisa diferente. Inteligência é um conhecimento adquirido. Inteligência é aquilo que você estuda e você adquire conforme vai passando o tempo, você vai estudando, você vai se tornando inteligente. Mas sabedoria é diferente. Sabedoria é dom de Deus. Tanto que ele diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos livremente e não lance em rosto. Ou seja, se você tem falta de sabedoria, peça para Ele que Ele vai te dar e não vai te jogar na cara isso, né? Então, tem muitas pessoas super inteligentes, mas sem sabedoria nenhuma, porque os sábios encontram o caminho do céu. Agora, você tem que entender que uma das coisas principais que um homem tem que ter, uma mulher tem que ter, é a comunhão com Deus. A tua comunhão tem que ser estreita com Deus. O teu ouvido tem que estar afinado à voz do Senhor. Como Samuel, por exemplo, à noite ouvia, né, Deus chamando ele, e Deus dizia, Samuel. Ele ia até o quarto de Eli e dizia, fala, Senhor. E Elias dizia, eu não te chamei, volta a dormir. E de novo Deus dizia, Samuel. E ele ia de novo lá até Eli, mas Eli dizia, eu não te chamei. Mas então, Samuel, faça assim, quando você ouvir de novo essa voz dizendo, Samuel, diz assim, fala que o teu servo ouve. Então, a comunhão com Deus é uma das coisas mais importantes do ser humano, de um homem e de uma mulher. Porque você pode ter o conhecimento total da palavra de Deus, né, e não ter comunhão com o Senhor. Mas a comunhão é a coisa mais importante, você ter o ouvido afinado, você ter a sensibilidade em saber que Deus está falando contigo, não é? E a gente, com a internet, a ciência, a sabedoria, a consciência sobre Deus se multiplicou, não é? A internet fez com que o conhecimento da palavra de Deus se multiplicasse. Só que a comunhão com Deus é diferente. A comunhão com o Senhor, ela não vem apenas com a leitura e o estudo da palavra. Ela vem com o seu joelho dobrado, a sua dedicação à oração, a sua consagração ao Senhor, ao seu costume, ao seu hábito
de estar sempre entrando na presença de Deus, entrando em oração com o Senhor, para que o Senhor possa te usar de maneira poderosa, de maneira estreita, de maneira sobrenatural. Eu separei um texto aqui para te mostrar, né? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque mesmo que você ache que você não tem assim muita sabedoria para ensinar as pessoas, mas Deus quer usar principalmente você, assim como Deus usava nos tempos antigos, assim como Deus usava Estevão, assim como Deus usava um Filipe, e assim como Deus usou Ananias para falar com o apóstolo Paulo, que na época ainda era Saulo. E eu quero te mostrar o texto, que é um texto maravilhoso, que fala a respeito da comunhão com Deus. E acompanha comigo a leitura, que eu estou com a Bíblia aberta aqui, e eu quero que você dedique um minutinho para você ver como que é diferente aquelas pessoas que têm o conhecimento e aquelas pessoas que têm a comunhão com Deus, de tal maneira que Deus pode te usar, né, te dar até endereços, pode te revelar coisas que estão acontecendo no mundo, e que Ele pode te usar como um instrumento, como uma ferramenta nas mãos dele. Olha esse texto de Atos, que diz assim: Deus disse para Ananias, ele disse assim, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Ó, tá vendo? Deu o endereço. E pergunta em casa de Judas, não o Iscariotes, né? Em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha só, Saulo estava orando porque Saulo já tinha recebido aqui, ele estava cego, ó. Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Olha só, aí ele disse assim, ó, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, eis que ele está orando, e numa visão, olha só, ele também teve uma visão, ele viu, né, Saulo, viu que entrava um homem chamado Ananias. Olha só, Deus falou com Ananias, deu o nome de Saulo, e Deus falou com Saulo e deu o nome de Ananias para Saulo, né? Olha só, e viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha só, e aí, versículo 13, e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Olha só, e Ananias foi, observe a sensibilidade que Ananias tinha. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Olha só, já chamou Saulo agora de irmão. Ele disse assim, aqui, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas. Olha só, Jesus até revelou para Ananias que tinha aparecido para Saulo no meio do caminho.
Olha só, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se, e levantando-se, foi batizado. Amém, meu querido? Você que acha que eu não sei pregar, eu não tenho o dom da palavra, eu não tenho o dom da palavra da ciência, eu não tenho o dom da palavra da sabedoria, mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Você tem Deus dentro de você. A sua comunhão, você busca ao Senhor. Busque a Deus em oração, busca a Deus na sua casa, no seu quarto, tenha comunhão com Ele. Busca sensibilidade em reconhecer a voz de Deus para que você venha a agir assim que Deus mandar. Mesmo que pareça que seja contrário, o que a voz pareça contrária, ainda assim Deus vai falar com você. Você vai dizer, mas Senhor, né, esse homem vive fazendo males ao teu povo lá em Jerusalém, e aí ele está aqui, ele tem até uma carta que ele pode matar os teus servos. E Deus diz para Ananias, vai lá Ananias, ele está orando, ele está cego, ele vinha para Damasco para matar o povo, os crentes, mas eu tive um encontro com ele no meio do caminho, ao meio-dia, eu apareci para ele numa nuvem, numa luz tão resplandecente, e era tão resplandecente porque era de dia, que ele ficou cego. Mas agora ele está lá 3 dias sem comer, está orando. Vai lá, põe as mãos sobre ele para que ele torne a ver, e diga para ele o quanto que ele há de padecer pelo meu nome. Olha para você ver Ananias, um homem que você não vê mais falar de Ananias, mas olha a obra que ele fez. Ele obedeceu à voz do Senhor, foi até Ananias, foi até Saulo, onde ele estava, e veja a grande obra. O Saulo, que era o perseguidor do povo de Deus, agora era o apóstolo Paulo, o homem que escreveu 13 livros do Novo Testamento. Amém, meu querido? Essas epístolas, essas cartas que você vê por aí, né, Romanos, Coríntios, 1º, 2º Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses, todas essas cartas foi o apóstolo Paulo que escreveu. 13 delas. Amém? Então se você acha que você não sabe ensinar, você tenha no teu coração que você pode ser um vaso escolhido para fazer uma grande obra, mesmo que você não pregue, mas você vai ser usado por Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, por amor do nome dele. Amém. Deus abençoe.